O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12. Não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão, coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Queridos irmãos e irmãs, estamos hoje no segundo domingo da Páscoa, e hoje a Igreja celebra também o Dia da Misericórdia Divina, o dia que foi instituído pelo Papa João Paulo II, por causa exatamente da festa da Divina Misericórdia, a aparição de Jesus misericordioso a Santa Faustina, lá na Polônia. Por que festa da Divina Misericórdia exatamente no segundo domingo da Páscoa? Porque hoje nós estamos celebrando exatamente toda a compaixão, toda a misericórdia de Deus para conosco, que se deu através da vida de Jesus. Jesus, ele veio, se encarnou em nosso meio, cresceu, caminhou junto conosco, sofreu todas as perseguições por causa exatamente de sua pregação, morreu na cruz, nós presenciamos tudo isso na semana passada, e ressuscitou. Ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida nova no Cristo. E aqui nós encontramos o ápice da misericórdia de Deus. Ele quer que nós tenhamos uma vida nova. A partir do momento
em que nós fazemos a experiência com o Cristo, com o ressuscitado, com aquele que sofreu e morreu, mas que ressuscitou por cada um de nós precisamos abraçar esta vida nova. Aquele homem velho, aquela mulher velha, deve ficar para trás. Aquele que faz experiência com Cristo deve revestir-se de toda a novidade que Cristo traz. Ou seja, abraçando esta realidade da paixão, morte e ressurreição, nós devemos deixar que nossas vidas se transformem totalmente. Aquele que faz o encontro com Jesus não pode viver como aqueles que ainda não fizeram. Por quê? Porque algo em nós tem que ser diferente. Algo nos chamou a atenção. Algo entrou em nosso coração de maneira diferente. Alguém falou conosco de maneira diferente. E é por isso que nós precisamos mudar radicalmente de vida, pois já não estamos mais perdidos, nós já fomos encontrados. Já não caminhamos mais nas trevas. A luz de Cristo já brilha para nós, já se torna para nós um guia, né? Torna-se para nós um meio pelo qual a gente chega a Deus. Por isso, esse pedido na liturgia da palavra, de que crendo nós possamos amar, e amando nós possamos demonstrar tudo isso na nossa vida de comunidade. Veja que exemplo bonito das primeiras comunidades cristãs. Eles acolhiam a pregação da palavra, né? Reuniam-se para partir o pão, colocavam tudo que tinham em comum, e entre eles não havia necessitados. Tudo isso porque souberam fazer um encontro pessoal com Jesus. Foram capazes de sair de si mesmo para ir ao encontro do próximo. E na comunidade eles faziam esta experiência. O Evangelho de hoje, ele nos traz exatamente esta temática. Veja que nós temos uma figura importante do Evangelho, que é a figura de São Tomé, que era um dos apóstolos. Diz o Evangelho que os apóstolos estavam trancados dentro de casa, por medo dos judeus. Eles estavam esperando que acontecesse com eles a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Se ele, que é o mestre, sofreu e morreu, foi crucificado, imagina os discípulos. Por isso eles se trancaram. Mas o Cristo não quer discípulos medrosos, né? O Cristo quer discípulos que tenham a mesma coragem que ele tinha. E por isso, ao entrar dentro de casa, ele diz aos seus apóstolos: a paz esteja convosco. E derrama sobre seus apóstolos o seu Espírito, enviando-os a pregar o Evangelho, enviando-os para perdoar os pecados. Com a autoridade que foi dada pelo Pai a Jesus Cristo, ele também envia os seus discípulos, os seus apóstolos, com esta mesma autoridade. Mas um dentre estes apóstolos não estava presente. E é exatamente aquele que duvida. Vimos o Senhor, dizem os outros apóstolos. Ah, mas se eu não colocar o dedo nas suas feridas, se eu não colocar a minha mão no seu lado aberto, eu não vou acreditar. Muitas vezes nós temos essa postura de Tomé. Nós ficamos buscando sinais, buscando milagres, pedindo que o Senhor apareça fisicamente para nós, para que nós possamos acreditar nele. Quanta incredulidade ainda existe em nosso meio. E Jesus, através da resposta que depois ele dá a Tomé, nos ensina que o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, não é aquele que busca sinais, não é aquele que busca ver, mas é aquele que puramente crê. E crê exatamente através da pregação da palavra. A atitude dos apóstolos para com Tomé era exatamente de pregar o Cristo que havia prometido,
que ressuscitaria ao terceiro dia, realmente ressuscitou. Mas a postura de Tomé foi a postura de um incrédulo, porque Tomé já tinha escutado Jesus dizer que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Esta resposta depois de Jesus a Tomé muito nos ensina, porque assim como Tomé nós não podemos ser incrédulos, mas fiéis. E aí, é claro, fazendo a experiência com Cristo, nós teremos a segunda postura de Tomé. Quando ele reconhece naquele homem que apareceu diante dele o Cristo ressuscitado, o que ele diz? Meu Senhor e meu Deus. Ali ele se rende a todo o poder, a toda a maravilha de Deus. Também nós, irmãos e irmãs, temos a oportunidade de diariamente, ou pelo menos uma vez na semana, estarmos diante de Jesus Cristo, na Eucaristia, ele que se faz presente no tabernáculo. E era necessário que nós tivéssemos também essa mesma postura de Tomé, não a da incredulidade, mas agora de reconhecermos que Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Deus. Quem faz essa experiência não caminha jamais sozinho. Quem faz essa experiência jamais ficará trancado dentro de casa por medo de pregar o Evangelho. É na experiência com Cristo ressuscitado que nós aprendemos a ser discípulos. E nós só podemos ser discípulos e só podemos fazer essa experiência na comunidade. Veja que Tomé saiu da comunidade e por isso não acreditou que o Cristo havia ressuscitado. Quando nós saímos da comunidade cristã e buscamos Jesus Cristo sozinhos, nós corremos o risco de nunca encontrar, ou pintar uma imagem de Jesus que não é a verdadeira. Se você quer enxergar o rosto de Cristo, esse rosto se faz presente na igreja, na comunidade cristã, porque ao olharmos para o nosso irmão, nós estamos olhando para o rosto de Jesus. É assim que nós vivenciamos a fé no Cristo ressuscitado. Então, irmãos e irmãs, abracemos essa fé, amemos uns aos outros e façamos essa experiência, porque eu digo que vale muito a pena. Aquele que abraça a vida em Jesus, mesmo que tenha que vencer tribulações, que lutar muitas vezes durante a sua vida, não sentirá medo, porque a paz do Senhor já habita nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.